Olá, olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma das nossas conversas perfumadas, uma conversa hoje com um tema muito especial para quem quer aprender perfumaria. Então, enquanto vocês vão chegando, né, eu vou fazendo algumas apresentações para a gente poder começar. Se você estiver assistindo essa live depois, seja também muito bem-vindo. Essas conversas perfumadas aqui do perfil, elas são exatamente para poder trazer temas que são relevantes para quem quer aprender perfumaria com técnica e segurança. E hoje o tema, então, ele é bem focado na ideia da segurança. É um tema extremamente importante que é, inclusive, útil não só para quem trabalha com perfumaria natural, mas para quem trabalha também com aromaterapia. Aí, então, a intenção é exatamente essa. E dentro das conversas perfumadas, esse tipo de tema eu gosto de trazer exatamente para poder contribuir com quem está querendo aprender a fazer perfume dessa forma, tá bom? Para quem não me conhece, é importante eu me apresentar. O meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, professor de perfumaria, especialista em perfumaria natural, perdão. Esse canal aqui é o da FSA Perfumes Naturais, que é onde eu faço o meu trabalho de ensino de perfumaria. Eu convido depois você para conhecer mais dos cursos e aulas aqui da FSA, tá? Vai ser um prazer te receber para você conhecer, tirar dúvidas, enfim, entender mais desse universo tão bonito da perfumaria natural. O tema de hoje, então, eu fiz ele na forma de uma pergunta. O que são óleos essenciais LFC? É um tema que, para quem estuda, por exemplo, aromaterapia, é um tema muito comum, um tema que a maioria das pessoas que estuda aromaterapia ouve muito falar, porque é um tema que a gente vê logo no início dos nossos estudos, principalmente na parte de segurança. Mas na perfumaria também a gente usa muito isso, porque a gente está falando, afinal de contas, de segurança, a gente está falando de uma formulação que é aplicada na pele. E hoje eu quero trazer então para você um aprofundamento sobre o que é isso, para você entender melhor esse universo dessa sigla LFC e como que ela impacta a gente na criação de perfumes naturais. Não só de perfumes naturais, porque muitos desses óleos que têm essa peculiaridade são usados na perfumaria contemporânea, mesmo que ela não seja 100% natural. Vamos começar então? A nossa conversa vai ser na forma de tópicos e eu vou trazer muitos deles em forma de pergunta, especialmente em forma de pergunta. A primeira delas é a mais óbvia, é para responder a própria pergunta que é o título da nossa conversa. O que são óleos essenciais LFC? De uma maneira bem direta, são óleos essenciais que são livres de furanocumarina. A sigla LFC, ela quer dizer exatamente isso, livre de furanocumarina. Quando a gente compra no exterior, no inglês a gente vai ver a sigla FCF, que é Furocumarin Free ou Furanocumarin Free. No francês é um pouquinho diferente, que ele é SFC, Sans Furanocumarine. Então a gente tem essas três siglas, mas que querem dizer exatamente a mesma coisa. LFC é livre de furanocumarinas, é um óleo essencial, então, que ele não vai ter as furanocumarinas. E é claro que você deve estar se perguntando, mas o que é uma furanocumarina? É a nossa próxima definição. Eu preciso começar com essas definições para ficar claro para você. Uma furanocumarina, a furanocumarina, ela não é uma molécula específica, ela é uma classe de moléculas que tem a peculiaridade, são moléculas produzidas pelas plantas, normalmente como um mecanismo de defesa. Diversas plantas produzem furanocumarinas e essa furanocumarina, ela é então essa classe de moléculas que vai ter a peculiaridade de quimicamente serem formadas pela junção do anel furano, que é um anel de 5 átomos, junto com a estrutura da cumarina, que é uma outra molécula. Daí o nome furanocumarina. E esse óleo essencial LFC, então,
ele vai ser livre desse tipo de molécula, daí ele ter essa sigla e ser importante a gente prestar atenção nessa sigla quando a gente está querendo trazer mais segurança para a nossa criação. Esse, então, é o primeiro ponto que eu queria trazer para você que está me assistindo. Quem está aqui ao vivo comigo agora, se ficou claro, sinaliza aí para mim. Se ficou alguma dúvida, me fala para a gente já poder seguir em frente com as outras informações. É muito importante você entender essa sigla, e por isso que vai ser interessante para a sua prática, porque isso vai ter algumas consequências bem importantes quando você estiver criando perfume. E se você ainda não tinha prestado atenção nisso, é muito importante que a partir de agora você preste atenção. Enquanto vocês colocam aí, né, se alguém vai colocar alguma coisa, o Thiago já está dando retorno aqui, que deu para entender, que bom então. Quando foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso? Eu quis destacar a questão da aromaterapia, porque foi exatamente quando eu fiz curso de aromaterapia que eu ouvi falar pela primeira vez a sigla furano-cumarina. A sigla LFC, livre de furano-cumarina, perdão. Foi então, por isso que eu falei com vocês, é muito comum nos estudos de aromaterapia a gente ouvir falar dessa sigla, porque os óleos essenciais cítricos, muitos deles precisam de ter essa peculiaridade de serem LFC exatamente para terem uma maior segurança de uso. E aí, então, vamos falar um pouquinho mais das furano-cumarinas e o porquê de um óleo essencial ser LFC. Eu já te expliquei o que é a sigla LFC, já te falei um pouco da furano-cumarina, mas agora eu quero te falar por que a cumarina é perigosa quando a gente coloca ela em contato com a nossa pele. E aí tem tudo a ver tanto com aplicações de aromaterapia quanto o nosso foco principal, que são os nossos perfumes naturais. É o seguinte, isso aqui é um telefonezinho antigo que eu tenho, mas vai ficar interessante para eu ilustrar. Esse anel furano ligado à cumarina, então esse núcleo furano-cumarínico, ele vai ter dois arcabouços básicos, duas estruturas moleculares que vão ser raiz para vários outros tipos de furano-cumarina. Essas duas moléculas meio que primordiais aí que vão gerar outras furano-cumarinas, elas são o psoraleno e a angelicina. Psoraleno, por exemplo, está muito presente no figo, na folha do figo, e a angelicina na angélica, na raiz de angélica, tá? O que é interessante? No caso do psoraleno, esses anéis vão ser 3 anéis. A cumarina tem 2 anéis e o furano é o terceiro anel. No caso do psoraleno, a gente vai ter 3 anéis lineares. Eles vão ficar assim, né? Eles vão ficar lineares. No caso da angelicina, o anel furano, imagina que isso aqui é a cumarina, ele fica um pouco angular assim. Então ele tem o nome, inclusive, de angular. Ou é linear ou é angular. Mas o que interessa para nós aqui para entender a toxicidade? Essa molécula de furano-cumarina, ela vai ser plana, ela vai ter uma estrutura plana, tridimensionalmente falando, e isso tem um pequeno problema para nós quando a gente coloca em contato com a pele. Por quê? Uma molécula plana, as furano-cumarinas, então, sendo planas, elas vão fazer um fenômeno que a gente tem, que elas vão intercalar, elas vão se encaixar num determinado lugar. E que lugar é esse? O DNA das células da nossa pele. A estrutura do DNA lá com a dupla hélice, ela vai ter os pares de bases nitrogenadas que vão estar lá paralelos, planos. É como se fossem os degraus de uma escada, né? E aí a gente tem lá a furano-cumarina vai e encaixa no meio dessas bases nitrogenadas do DNA. E aí que está o problema, porque quando a cumarina, com essa estrutura plana, mesmo um pouco angular, mas também no linear, ela entra no meio desse DNA, ela vai gerar uma resposta inflamatória.
E essa resposta inflamatória vai ter aí níveis de gravidade que vão estar ligados, por exemplo, a fatores como a concentração dessa furanocumarina e a interação dela com a radiação ultravioleta, mais especificamente a radiação UVA, que é a que penetra mais na nossa pele. Espero então que esteja dando para você entender o porquê que o óleo essencial LFC ele é tão importante do ponto de vista da segurança. Porque essas furanocumarinas, elas vão se intercalar no DNA da epiderme, podendo gerar então uma resposta inflamatória que a gente conhece como fotodermatite alérgica. Isso vai se manifestar clinicamente com vermelhidão, coceira, bolhas, queimadura mesmo. A gente vai poder então ter casos ainda mais graves. Aqui eu estou falando, por incrível que pareça, eu estou falando do leve, que é uma resposta inflamatória pelo fato da furanocumarina intercalar com o DNA e em interação com a radiação ultravioleta gerar então a resposta inflamatória. Só que tem um caso mais grave, que essa intercalação e as reações que podem acontecer no contato com a radiação ultravioleta, a gente tem dois fenômenos não muito agradáveis, que são a mutagenicidade. Não se esqueça que a gente está falando de uma molécula que entra no meio do DNA. A gente pode ter a mutagenicidade, ou seja, a gente pode gerar mutações nas células epidérmicas que podem, dependendo das condições favoráveis para isso, também ter um fenômeno da carcinogenicidade, ou seja, poder gerar inclusive um câncer de pele. Entenderam a gravidade do negócio? O negócio é muito maior do que a gente pode imaginar. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção quando eu estou falando de um óleo essencial LFC, livre de furanocumarinas, e ele então vai ter um tratamento que vai ser realizado para eu tirar ou completamente, ou reduzir muito, muito mesmo, a presença dessas moléculas na matéria-prima em si. Uma das furanocumarinas mais conhecidas que a gente tem e que está muito presente na bergamota, por exemplo, em outros cítricos, é o bergapteno. O bergapteno é bem famoso mesmo nos cítricos, nesses óleos essenciais cítricos que a gente trabalha normalmente. E tem uma pequena característica que vale destacar. Eu estou com uma tabela aqui que eu estou usando aqui de referência o livro do Robert Tisserand, o livro Essential Oil Safety, num capítulo específico que fala sobre pele, né? E quando a gente vai ver essa coisa de o grau de carcinogenicidade, mutagenicidade e fototoxicidade que as furanocumarinas têm, o bergapteno, eu quero destacar o bergapteno porque ele é muito comum em notas cítricas, ele tem um alto grau de fototoxicidade e sim tem um risco de mutagenicidade e carcinogenicidade. Outras moléculas elas também vão apresentar isso, mas eu quis destacar o bergapteno porque ele é muito comum e de todos eles, ele está junto com o psoraleno, que o psoraleno é o que está na folha do figo. Vocês já devem ter ouvido falar daquela coisa do pessoal fazer aquela prática absurda de, às vezes, passar folha de figo para bronzear, misericórdia. E queimar a pele de uma forma muito extensa e intensa, é exatamente por causa disso. Vai ter uma reação muito violenta com a pele. O psoraleno, então, é uma furanocumarina que tem esse tipo de reação, e eu estou destacando aqui o bergapteno, que é outra que também tem. Boa noite, Maria Célia. Tudo bem, querida? Respirite. O livro é o Essential Oil Safety, do Robert Tisserand e do Rodney Young. São dois autores, na verdade. Tá? E aí, então, esse é o grande risco das furanocumarinas. Elas são fototóxicas, elas podem gerar essa fotodermatite alérgica e também com consequências mais graves. As imagens que a gente vê quando a gente procura sobre essa fotodermatite, o negócio é pesado mesmo. A reação é muito intensa e fica muito feio e demora dias para poder curar. Então é preciso ficar muito atento, porque o assunto não é brincadeira. Segurança não é brincadeira. E é isso então que acontece. A interação furanocumarina, DNA, radiação ultravioleta gera essa reação alérgica e dependendo da gravidade eu posso ter situações ainda mais complexas.
Tudo bem até aqui? Quando vocês pesquisarem em fornecedores de matérias-primas, vocês vão ver que, felizmente, hoje a gente já tem muitas opções de óleos essenciais LFC. Onde que a gente vê a maior presença das furano-cumarinas dentro da paleta da perfumaria? É nas notas cítricas. Por quê? Duas famílias botânicas destacam-se muito na produção de furano-cumarina. A família Apiácea e a família Rutácea. A família Rutácea é a família dos cítricos, que não tem só cítrico, mas é principalmente cítrico. Daí, então, a gente prestar uma atenção especial às notas cítricas. E nos fornecedores o que vocês vão encontrar é basicamente isso. Você vai ter bergamota LFC, limão LFC, laranja LFC, grapefruit LFC, mandarina LFC. Então vocês vão perceber isso, que é nas notas cítricas, dentro da nossa paleta de trabalho, que a gente vai ter aí essa necessidade, essa grande necessidade de prestar atenção na questão do LFC. A gente tem, por exemplo, a raiz de angélica e o cominho, que são notas fototóxicas também. Elas podem oferecer fototoxicidade, mas a gente não tem, eu pelo menos nunca ouvi falar, de cominho LFC, nem de angélica raiz LFC. A gente vê isso muito comum nos cítricos. E mais uma coisa, aí a gente vai ter que... O negócio não é tão simples assim, a gente precisa ir entendendo as minúcias. Primeiro, então, vamos entender quais são as duas grandes vantagens de usar um óleo essencial LFC. Nos cítricos, então, o caso mais importante que eu tenho dentro da paleta da perfumaria natural são as notas cítricas, mas não é qualquer tipo de nota cítrica. São principalmente as notas cítricas obtidas por prensagem a frio. As furano-cumarinas são moléculas mais pesadas, são moléculas maiores que normalmente não estão presentes ou, se estiverem, estão numa porcentagem muito pequena em óleos essenciais obtidos por destilação. É sempre bom lembrar que óleo essencial pode ser obtido por destilação ou prensagem a frio. O problema das furano-cumarinas, a gente está principalmente falando de óleo prensado a frio, que é o caso dos óleos essenciais cítricos em sua grande maioria. Então, o que eu quero dizer com isso para você de maneira prática? Toda vez que você vê um óleo essencial cítrico que é obtido por prensagem, na sua cabecinha tem que soar lá o alarme. Peraí, vou lembrar do Elton falando das furano-cumarinas. Vamos entender isso aqui um pouco mais. É isso que eu quero que você lembre. E quais são então as vantagens de eu usar um óleo essencial LFC? São duas grandes vantagens que eu quero trazer para você. A primeira, que é a mais importante, é a questão da segurança. Porque então eu vou poder trabalhar com esse óleo essencial de uma maneira segura. Os meus perfumes vão ficar seguros, o meu próprio trabalho com a matéria-prima vai ficar mais seguro. Essa é a primeira grande vantagem. Segurança é critério de qualidade. Quando eu estou trabalhando, eu estou olhando com cuidado essa questão do LFC, eu estou me preocupando com a segurança minha e de quem vai usar o meu perfume. Daí ser tão importante como grande primeira vantagem do nosso trabalho. A segunda é para quem quer ter liberdade criativa à vontade. Vou dar um caso que é muito interessante. A bergamota, quando ela é prensada a frio sem nenhum tratamento, a bergamota comum, o limite dela é 0,4%, dados da IFRA. A bergamota LFC, ela não tem limite de uso especificado. Ou seja, eu posso trabalhar com ela com muito mais liberdade. Entende o que eu quero dizer? A primeira vantagem é segurança. Óbvia e necessária, e tem que ser primeiro mesmo. A segunda é liberdade criativa, porque com a bergamota LFC, eu posso usar muito mais bergamota do que eu poderia com a bergamota comum. Eu tive um perfume que eu fiz, um projeto que eu fiz de Chipre, que na saída eu só usei bergamota e laranja. Se eu não tivesse usado a bergamota LFC, eu jamais poderia ter usado esse acorde de saída, porque a bergamota estaria bem acima da concentração limite se fosse a bergamota comum. Essas são as duas grandes vantagens que você tem quando você
considera o uso de óleos essenciais LFC. O limão siciliano é um outro caso interessante, porque o limão comum, sem ser LFC, o limite dele é muito bom. Ele não é uma questão tão preocupante quanto a bergamota, porque é 2%. Mas quando a gente tem o limão LFC, o limite dele vai para 20%. Daí a gente entender esse impacto. E agora você já entende por quê. Se eu estou tirando a furanocumarina ou reduzindo ela muito, eu tenho muito menos risco de fototoxicidade e muito mais liberdade para trabalhar com esse óleo essencial. Essas são as duas grandes vantagens. Tá bom? Tudo bem até aqui? Porque isso me leva para a próxima pergunta, que você poderia me perguntar. E se eu não usar um óleo essencial LFC, o que vai acontecer? Se eu não usar um óleo essencial LFC. Bom, seguinte, aí vai depender do quanto que você vai usar desse óleo essencial na sua composição. Vamos pegar a bergamota de novo, porque ela é o nosso melhor exemplo. Ela tem uma diferença tão gritante do limite LFC e do não LFC, que ela é o melhor exemplo mesmo, sem dúvida. Vai depender do quanto que você vai usar, porque se você usar, se você não levar, se você fingir que isso não existe e usar a bergamota comum de qualquer maneira, acima do limite, e você ou alguém que for usar o seu perfume com esse nível de bergamota acima do recomendado, bergamota comum, e sair no sol, pode ser que essa pessoa vá ter uma reação cutânea ligada a essa questão das furanocumarinas, que vão estar em maior quantidade nessa bergamota comum. Então, se você não usar, o risco de acontecer uma reação é muito maior. Essa é a grande questão. Você corre muito mais risco, você ou alguém que vai usar o seu perfume, de ter uma reação fotoalérgica. E aí, isso pode não pegar muito bem para suas criações por razões óbvias. A pessoa pode, é claro que alergia, reações cutâneas, ela não depende só do perfume, ela depende também da pele, ela depende de um tanto de coisas. Aqui eu estou falando de uma maneira mais pontual. Mas considerando esse aspecto, porque considerando que a gente pode ter controle, que é a nossa criação, a gente tem que fazer o melhor. E fazer o melhor nesse caso é prestar atenção que se eu vou usar um óleo essencial não LFC, eu tenho que ficar ainda mais atento para não passar o limite desse óleo essencial. Porque se eu estou usando acima do limite e a pessoa não esperou aí pelo menos umas 12 horas, que é o que normalmente se recomenda quando o nível está acima do limite, você esperar 12 horas para ter exposição à radiação UV, esse risco pode acontecer. E aí é uma coisa que é o que eu sempre falo com os meus alunos. Eu não posso te obrigar a nada e eu nem quero te obrigar a nada. Mas o que você precisa ter é fazer escolhas conscientes. Aí então eu estou trazendo a informação aqui para você. Ok? Quando você não usa, você tem que estar ciente do que isso pode representar. O que eu te aconselho é você procurar os limites de uso desses óleos essenciais. Alguns têm limites muito baixos, como é o caso da bergamota, dos cítricos que eu conheço, a bergamota comum dos cítricos não LFC, ela é a que tem o menor limite, que é 0,4. A gente tem outros que são um pouco maiores, ainda baixos, mas um pouco maiores, mas a bergamota é o nosso caso mais sério, porque ela é a que tem. Eu não sei valores exatos para falar com você, mas ela é uma das que tem mais bergapteno. E aí o bergapteno, como eu te falei, é uma furanocumarina com questões bem sérias. Respirite. Posso usar óleos não LFC e usar somente à noite? Pode, mas nunca acima do limite de uso. A questão do limite de uso, ela sempre tem que ser respeitada, independente de você se expor à luz solar ou não. Sabe por quê? A questão toda é a radiação UV. É a radiação UV, especialmente o componente UVA, que tem um comprimento de onda maior e ele penetra mais. Mas
o que impede? Eu já vi alguns trabalhos mencionando isso. Tem algumas determinadas lâmpadas que geram um pouquinho de UV. Então, pode ser que você tenha um risco associado. Se você for usar à noite ou não LFC, tudo bem, mas nunca passa do limite de uso. Limite de uso, gente, é uma coisa que a gente deve prestar atenção, independente de ser LFC ou não, tá bom? Então, espero ter te respondido aí. Cuidado, né, nessas coisas, esse tipo de matéria-prima nunca é demais. Tá? Vou ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de óleos essenciais. Eu vou expandir um pouco, o meu foco aqui é óleo essencial, mas eu vou falar de umas outras matérias-primas. Quando a gente vai pegar os óleos essenciais que podem ter fototoxicidade, eu não falo só de óleo essencial, as matérias-primas, perdão. A gente vai ter, por exemplo, o famigerado absoluto de folha de figo, que o uso é proibido. Eu sei que o cheiro da folha de figo é maravilhoso, e é mesmo maravilhoso, mas absoluto de folha de figo é proibido o uso por questão de fototoxicidade. Para quem trabalha com químico aromático, a estemona veio para salvar a nossa vida com aquele cheiro espetacular que ela tem. No caso do figo que eu estou falando, tá? Então, a gente tem esse caso, que é um caso extremo, e a gente tem outros que são mais comuns, eu já falei de vários. A gente tem a bergamota, a gente tem o limão, a laranja amarga, grapefruit, cítricos prensados, que eu estava falando. A gente vai ter também cominho, igual eu tinha mencionado, raiz de angélica, que são aí para além do cítrico. Mas os cítricos realmente são o carro-chefe dessa preocupação aí. E isso vai me levar para a minha última pergunta da nossa conversa. Existe alguma exceção? Existe algum óleo que não é LFC e é mais tranquilo de trabalhar? Existe, e existe mais de um, na verdade. Por quê? Toda vez que você se deparar, isso na verdade tem até... Quando a gente se depara com óleos essenciais que são obtidos por destilação, nesse caso a gente fica muito mais tranquilo. Por quê? Quando a gente vai fazer a descumarinização, por exemplo, da bergamota, uma das técnicas mais usadas é a destilação. Ela é prensada a frio e depois a gente tem um processo que é chamado de retificação, que na verdade é uma destilação. Ela é prensada, obtém o óleo essencial e esse óleo essencial é destilado para poder então tirar a furanocumarina. Pensa comigo, um óleo essencial cítrico que já é feito por destilação, ele vai ter muito menos risco. Então, óleos essenciais, por exemplo, a lima destilada, o limão destilado, o óleo de yuzu destilado, são óleos essenciais que não são considerados fototóxicos exatamente pela peculiaridade de já serem destilados. Eu separei algumas anotações aqui de óleos essenciais, por exemplo, que são, deixa eu ver se está aqui, que não são considerados fototóxicos. Aqui eu vou me manter na referência que eu estou trabalhando aqui do Tisserand. Eu falei, por exemplo, da lima destilada, eu falei do limão destilado, mas a gente vai ter óleos essenciais até que são prensados e que não são tão perigosos, como é o caso da laranja doce e da mandarina. Aí é interessante, é claro, gente, que até por excesso de zelo, não tem problema nenhum se você se deparar com uma mandarina LFC, você ir lá e comprar essa mandarina LFC, tá? O que eu sugiro para os meus alunos sempre? Tem a versão LFC? Prefira a versão LFC. Salvo os casos em que você tem a matéria-prima já destilada, ok? É o que eu sugiro, porque eu acho mais prudente. A gente peca um pouco pelo excesso, mas é melhor a gente fazer isso do que ter uma reação na pele. Ficou clara essa parte? Essa parte final aqui das exceções, ela pode ser um pouco confusa, e aí vocês me digam aí se ficou claro.
tá bom? Fazendo uma recapitulação breve de tudo que a gente viu até agora, a gente já está terminando. Eu trouxe para você, então, primeiro o conceito do que é um óleo essencial LFC. Você entendeu o que isso quer dizer livre de furanocumarina. E você entendeu também que a furanocumarina é uma classe de molécula. Não é a furanocumarina que é uma molécula. É uma classe que é chamada furanocumarinas, das quais o bergapteno é um exemplo muito importante dentro da paleta de perfumaria, mais especificamente nos óleos essenciais cítricos obtidos por prensagem, que é o caso mais sério, como, por exemplo, a bergamota prensada sem tratamentos adicionais. Quando a gente faz tratamentos para descumarinização desses óleos, a destilação é muito usada, a gente vai ter, então, a bergamota LFC, o limão LFC, a laranja amarga LFC, o grapefruit LFC e essas versões que a gente tem, que são muito mais tranquilas de trabalhar por não oferecerem esse risco da fotodermatite alérgica com eventuais complicações bem mais graves, como eu mencionei. E as duas grandes vantagens da... Eu estou só recapitulando, tá? As duas grandes vantagens da gente usar um óleo essencial LFC são, obviamente, a segurança e a liberdade criativa, que ela fica muito maior quando a gente pode usar mais daquele óleo essencial. Vocês têm alguma dúvida antes de eu finalizar? Se eu conseguir, se eu puder responder aqui, né? Se der tempo, vai dar tempo, a gente ainda tem uns minutinhos. Aí vocês me falam, bom? Na base de dados da IFRA, a gente tem várias notas cítricas, exatamente por essa questão. A IFRA prestou muita atenção nisso por causa desses riscos associados. Então, notas cítricas são muito comuns da gente ver na base de dados como matéria-prima complexa mesmo. Deixa eu ver de cabeça. Lá eu sei que a gente tem bergamota, limão, laranja amarga, grapefruit. Não tem laranja doce, mas não precisa porque ela é mais tranquila. Dos cítricos que eu me lembro agora é isso, mas eu acho que tem mais. Depois vocês podem olhar lá. Tá bom? Eu dei uma olhada, hoje mais cedo eu estava dando uma olhada nas cromatografias das versões prensada e LFC, só para ver se tem alguma diferença muito gritante. A gente vê sim algumas diferenças em termos de porcentagem de algumas moléculas, mas não é aquela coisa absurda, gigantesca, não. A gente vê que existe ali algumas diferenças sim, mas não é uma coisa tão absurda, tão gritante. Então é isso, gente. Depois, para quem chegou aí depois, ou para quem está me vendo depois, tanto aqui no Instagram quanto o pessoal do YouTube, vocês podem assistir com calma desde o início. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários para eu poder responder para vocês. Esse é um assunto muito interessante, bem complexo na verdade, mas que vale a pena a gente falar porque ele traz aí uma série de consequências para a nossa perfumaria que não podem ser desconsideradas. Então tá bom. Vejo vocês então no nosso próximo encontro, na nossa próxima conversa perfumada. E caso vocês tenham alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo restinho de semana para vocês, com muitos cheiros bons e muitos cheiros seguros, para a nossa perfumaria ter muito mais liberdade, tá bom? A bientôt!